Voltamos com mais um bloco do programa Direito da Gente. No programa de hoje, estamos falando sobre o papel do Ministério Público na defesa do meio ambiente. Para isso, nós temos como nosso convidado o promotor de justiça, Dr. Antônio de Mello. Começando aqui com as participações, doutor Antônio, a Mara, da Sociedade Protetora dos Animais, ela pergunta o seguinte: nós temos uma lei municipal que proíbe espetáculos com animais. O ano passado, a Sociedade Protetora dos Animais ingressou com uma ação que reconheceu que essa lei aplica-se a rodeios. Contudo, estamos escutando propagandas que informam que vai ter rodeio na exposição. O que o Ministério Público vai fazer diante dessa ilegalidade da Prefeitura? Ô Mara, deixa eu te dizer uma coisa. Eu já te falei isso lá no meu gabinete. Eu acho que a legislação aqui em São João del Rei, essa lei foi casuística. Ela foi feita em cima de clamor, de pressão a vereadores. Eu digo o seguinte, Mara, te respeito muito, respeito o seu trabalho. Eu também sou um apaixonado por cães. Gato eu não digo tanto, mas por cães eu sou um apaixonado. Agora, Mara, não quer dizer que eu vou exterminar gato, né? Mas, de qualquer maneira, Mara, eu acho que essa lei é inconstitucional na medida, o poder público municipal é que não se deu conta disso ainda. A Procuradoria do município deveria já ter arguído perante o Ministério Público e o Ministério Público perante o governo do Estado, aliás, o Tribunal de Justiça, a inconstitucionalidade dessa lei. Porque eu me nego a respeitar uma lei ou aceitar uma lei municipal quando ela vai de encontro a tudo que acontece no Brasil inteiro. Você lembra, Mara, que você me procurou e eu te falei, o dia que Barretos, que é a grande arena desse tipo de episódio, desse tipo de evento, o dia que Barretos for proibido, isso aí nós dependemos de uma lei federal. Isso não pode ser lei local. Doutor Antônio, mas nós temos a Constituição Federal em seu artigo 225 que veda a crueldade contra animais. Agora é o seguinte, são animais criados para isso, são animais preparados para isso. Seria como na Espanha você querer acabar com a tourada. Um ou outro estado quis acabar com isso. Nós já temos 24 cidades brasileiras que já proibiram rodeio, inclusive Americana e Araraquara. Pois é, mas e Barretos? Mas se a gente for pensar assim, nunca vai acabar com nada. Não, mas nós precisamos de quê, Mara? Nós precisamos de uma legislação federal. Porque existe o quê? Que nós chamamos de hierarquia de leis. Uma lei que vai regulamentar isso, ela não pode ser municipal só. Mas por que o senhor entende que ela iria de encontro à Constituição? Porque, na verdade, nós temos um status quo, ou seja, já acontece no Brasil inteiro. Você me falou em 24 cidades. Mas quantas cidades tem no Brasil? Por isso que a gente precisa, seria igualzinho o seguinte. Mas sermos comodistas pode usar também, capacete, não. Em tal cidade você não precisa usar capacete para dirigir moto. Mas na outra você pode. Então nós precisamos de uma legislação federal e para isso a Sociedade Protetora dos Animais tem que provar para os nossos parlamentares que os animais sofrem crueldade naquele momento. Mas existem provas, doutor Não, Antônio. provas de quê? De quem? Laudos técnicos. Nós temos a lei de crimes ambientais que pune a questão dos maus tratos. Já foi comprovado que rodeio é maus tratos. Quem comprovou? Vários veterinários comprovaram, doutor Antônio. Agora é o seguinte, até as esporas que são usadas naqueles animais são esporas que não têm a mesma agressividade de uma espora normal. Então, Mara, deixa eu dizer para você, eu admiro o seu trabalho, admiro o trabalho da dona Alice, que mora lá perto da minha casa, nas Águas Santas, admiro o trabalho de todos que lutam pelos animais, sobretudo os abandonados, sobretudo os cães. Agora é o seguinte,
A gente tem que seguir o caminho correto. Vamos trabalhar para que ninguém possa usar. Eu vim dos Estados Unidos outro dia, lá ninguém usa capacete para dirigir moto. Então, é o seguinte, é a realidade do país. Vamos trabalhar aqui no Brasil para acabar com esse tipo de rodeio. Porque aí nós vamos acabar com shows, nós vamos acabar com todas aquelas atividades. Imagine, Mara, um rodeio sem rodeio. Sem aquele espetáculo lá da montaria dos bois e tal. Agora, são animais... Imagine uma tourada na Espanha sem touros. Nós vamos torear cabrito? Mara, eu coloco para você isso, meu ponto de vista é esse. O dia que nós tivermos uma legislação, porque a Constituição, minha querida doutora, trata de princípios. E princípio quer dizer, todo mundo tem direito à vida. Todos têm direito. Todo mundo tem direito à saúde. Todo mundo tem direito ao bem-estar social. E isso aí acontece? Eu pergunto, acontece? Acontece não. Nós precisamos de leis específicas que regulamentem como vai ser essa saúde. Nós precisamos de regulamentação específica para falar, não pode mais ter rodeio com boi, ou com vaca, ou com animal. Agora, você viu nas Olimpíadas agora nos Estados Unidos? Aqueles cavalos pulando lá, você acha que não está sofrendo não, Mara? Aqueles cavalos pulando obstáculos daquelas alturas. Doutora Antônia Marta, do Matozinhos, está dizendo aqui o seguinte, promotor. Quando um promotor entende que a lei é casuística, ele a ignora? Não, eu acho que ela é feita por um caso, eu não estou ignorando, ela é feita por um caso específico, por quem não podia fazer. Por quem não podia fazer. Nós temos uma lei aqui, Alexandre, se você não sabe, uma lei municipal que emenda, olha só, emenda uma emenda constitucional. A emenda constitucional fala o seguinte, você pode cobrar tantos por cento na conta da CEMIG para pagar iluminação pública e conserto nos postes. Aí vem a prefeitura e coloca lá uma emendinha do lado com a lei municipal, emendando uma emenda constitucional federal. Não, mas pode pagar também a energia elétrica dos prédios públicos. Quer dizer, uma excrescência. Então, esta lei municipal é uma lei casuística. Ela foi feita com o endereço certo e é casuística. Então, depende do município, da Procuradoria do município, arguir a inconstitucionalidade dessa lei. Até que nós tenhamos uma lei federal que vem e fala, rodeio é sacrifício de animais, é sacrifício de bois, é sacrifício de cavalos, e não pode mais ter. E quem fizer, qual que é a pena para quem descumprir essa lei? Bom, eu não... Você sabe qual? Nenhuma! Nenhuma! Essa lei nós chamamos de norma penal em branco. É uma norma penal que não tem contrapartida. Tá bom, não pode não, Mara. Isso aí, não pode. Mas qual a pena para quem insistir? Qual a pena? Nenhuma. É sinal que a lei foi mal feita. Como na maioria das vezes as nossas leis são mal feitas em São João del Rei. Bom, a Fátima aqui da Caeira, doutora Antônia, ela fala o seguinte, com todo o respeito e admiração que tenho pelo senhor, Barretos não é uma cidade tão diferente de São João? Não é muito não. Barretos tem 100 e poucos mil habitantes. Só que ficou famosa, né? Mas Barretos visa a questão, é famosa pela questão dos rodeios. São João del Rei é famosa pelo seu patrimônio cultural e arquitetônico. Tá bom, e São João? Agora nós vamos pegar, vamos como é, a moça chama Mara? É Fátima. Fátima, vamos expandir isso. E as outras cidades? Nós precisamos também acabar com rodeios
em Ritápolis, em Prados, em Tiradentes, se tiver, em Nazareno, Lagoa Dourada. Lagoa Dourada, e todas as outras. Por que só São João? Porque em São João del Onde Rei... estão os nossos protetores dos animais que não levantam essa guerra a nível de Estado? Mas eles têm que começar, doutor Antônio, pela cidade Pronto, deles. começou, já começaram. E vamos continuar ou vamos parar nisso? A minha colocação é essa. Sim, mas qual então o papel do Ministério Público nessa questão? Nessa questão, eu digo o seguinte: enquanto não houver uma legislação federal que puna todas as cidades em que houver rodeio, que puna, porque essa lei que está aí não pune ninguém. Ela não tem um outro lado. Proibido dirigir sem carteira, Leiciano. Qual que é a pena que você tem? Apreensão do carro, perda de ponto na carteira, multa e tal. Agora, essa do animal não tem pena. É uma lei penal que nós chamamos em branco. Ela não tem o outro lado. Então nós temos que consertar isso. Quer dizer, o promotor de justiça, na verdade, ele quer que a lei seja cumprida desde que seja uma lei que cumpriu todos os requisitos legais. Na sua formação, na sua votação. E como é que nós vamos aplicar? Não pode mais ter rodeio, Mara. Não pode. E se eu falar que vou ter assim mesmo? Qual a pena que eu vou ter? Aí eu acho que responde com essa pergunta aqui da Joana do Tijuco. Promotor, a função da promotoria é ser fiscal da lei? Se essa lei existe em São João del Rei, não é a promotoria que deveria fiscalizar? Ou só ignora o legislativo? Leis, Joana, leis que estejam corretas, que não agridam o sistema. Nós temos um sistema, você é advogada, você sabe disso. Nós temos um sistema constitucional inteiro formado em torno de a Constituição Federal, as leis complementares, depois as leis ordinárias, depois vamos descendo, é uma escala de leis. Agora, a lei municipal, ela é o último degrau da escada. Ela é mal feita. O que nós precisamos é o prefeito ter vontade política, seja ele qual for, de apresentar uma lei dizendo o seguinte, ó, apresentar um projeto de lei com sanção, com punição, porque essa não tem. Doutora Antônio, mas não seria então a função do Ministério Público exigir o cumprimento dela e que o juiz cominasse uma pena de multa por descumprimento? Ah, mas o juiz não pode inventar a lei. Mas está descumprindo. O juiz não pode inventar. Mas ele não está, Ele não estaria inventando. Se ele der uma punição de tantos R$1.000, ele não pode. A lei não prevê. Isso é invenção. Pena por descumprimento. Que pena? Que pena Quem você aplica daria? a pena de multa. De multa. Ele pode, Onde o é que juiz ela tá pode, prevista? mas o juiz ele pode aplicar a pena de multa. Mas onde que ela está prevista? No Código Civil. Código Civil não, senhora. Não está, não. Ela tinha que estar dentro do bojo desta lei que proíbe.